Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje dia 25, neste sábado, eu já quero pedir a você que você possa, se você não está inscrito no canal aí, que você possa se inscrever, que você possa comentar, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. O evangelho que nós acabamos de ouvir agora é um evangelho muito interessante para cada um de nós. Jesus diz: Deixai vir a mim as criancinhas e não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Ora, ser como uma criança é ser pequenino, né? É diminuir de tamanho, é se abaixar, é confiar, é não ser altivo, é não se fazer de grande, é ser, acima de tudo, humilde. Não dá para falar aqui da figura de uma criança senão da humildade, na sua essência, né? Digo assim, na natureza daquilo que é ser criança. Ora, São Beda, olhando para esse texto do evangelho que nós acabamos de ler, São Beda ele vai fazer um comentário muito interessante que pode nos ajudar muito. E é aquilo que a gente percebe um pouco no mundo de hoje, né? As pessoas não têm mais esse espírito de criança. E um dos detalhes que eu gostaria de trazer aqui do comentário de São Beda para esse evangelho de São Marcos é precisamente esse. Os homens de hoje, eles não se deixam ensinar e eles não se deixam vencer pela verdade. Santo Agostinho diz algo muito interessante: aqueles que não se deixam vencer pela verdade, eles se deixarão vencer pelo erro. É exatamente isso que nós estamos vendo no mundo de hoje. As pessoas não querem mais se dobrar à verdade do evangelho. Não, elas são arrogantes, elas são autossuficientes, elas são autoensináveis. Ora, não se dobram mais à verdade de Jesus Cristo, como se a verdade do evangelho fosse algo já ultrapassado na nossa vida. Não, meus irmãos. A verdade do evangelho continua sendo a verdade do evangelho. Jesus ele continua se colocando para cada um de nós como caminho, verdade e vida. Exatamente isso, Jesus é caminho, verdade e vida. E se nós não se dobrarmos ao evangelho, nós vamos ver aquilo que está acontecendo no mundo de hoje. Pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, vaidosas, pessoas que colocam a sua felicidade, o seu saber nas coisas e até mesmo na ciência. Ora, a ciência não é 100% segura, nós sabemos disso. Aquilo que não se sabia há 50 anos atrás já está descoberto hoje. E aquilo que a gente não sabe hoje ainda será descoberto daqui a 50, 100, 200 anos. Nós vamos aprender mais. Tem muita coisa que o homem pensa que é de um jeito e que não é daquele jeito. As coisas ainda vão se aprimorar muito mais. Isso é o conhecimento gradativo daquilo que nós não sabemos ainda. Então a ciência não é aquela que tem um martelo definitivo e que dá a última palavra. Não, a última palavra é de Deus. Porque Deus ele é o Senhor da ciência. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando São Beda diz que os homens de hoje, eles não são como crianças. Crianças, elas se deixam aprender, elas se deixam ensinar pelo mestre. O mestre está ali ensinando e a criança está aprendendo, sem ficar questionando, sem ficar querendo saber mais do que o mestre. Não, essa é a arrogância do demônio. Ser como criança é ter essas características que faltam, inclusive, para o nosso crescimento espiritual.
O nosso crescimento espiritual, ele depende unicamente dessa palavra, ser como criança. Jesus diz aqui muito claro no Evangelho: deixai vir as minhas crianças e não as proibais, porque o reino de Deus é para aqueles que são como crianças. Então, vamos recapitular aqui algo. Ser criança. E eu não tenho como não lembrar da pequena via de Santa Teresinha. Ou seja, uma criança, ela é, primeira coisa, pequena. Pequena. Nós precisamos ser pequenos. Depois, uma criança, ela é educável, ela é ensinável. Ela se deixa ensinar, ela se deixa trabalhar. Ela quer aprender, ela quer estar aos pés do mestre para poder aprender do mestre todas as realidades. A criança é isso, né? Terceiro, a criança, ela é alguém que confia no pai. É alguém que confia em Deus. Olha quanta confiança está faltando na nossa vida para Deus hoje, meus irmãos. Como o homem de hoje, ele confia desconfiando. Ele confia, diz que confia, mas desconfiando. Não, nós precisamos confiar em Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele disse. A autoridade daquele que diz de um Deus revelante é a autoridade de alguém que não falha. Meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você, Deus, ele não falha. Deus, ele não é homem para mentir. Deus, ele não é homem para se enganar e nos enganar. Não. Deus, ele prometeu, ele disse, ele falou tantas coisas, ele revelou tantas coisas necessárias para a nossa vida, e Deus, ele não se engana, ele não pode nos enganar. Ora, se o mundo nos engana, se o mundo nos passa a perna, se as pessoas nos enganam, saiba que Deus, ele não nos engana. Não, Deus, ele prometeu um reino para nós, ele prometeu uma vida de felicidade, e essa felicidade, ela começa, Jesus diz algo no Evangelho de São João que é muito interessante. Ele diz: aqueles que me amam guardam meu mandamento. Amar a Jesus é guardar o mandamento dele, é especialmente isso. Amar o Senhor é guardar o mandamento dele, é viver na dependência. Nós dependemos de tantas coisas hoje, né? Nós dependemos do celular para trabalhar, para mandar mensagem, para fazer isso, para fazer aquilo. Nós dependemos da energia elétrica, nós dependemos de água, de saneamento básico, nós dependemos de tanta coisa desse mundo, mas nós muitas das vezes nos esquecemos que nós dependemos, antes de todas essas coisas, nós dependemos exclusivamente de Deus. E essa é a função de uma criança, depender de Deus. E aqui eu gostaria de dizer algo agora muito importante, né? Uma vez que nós entendemos qual é o papel da criança, qual é a função da criança, por que o mundo hoje não se deixa dobrar pelo Evangelho, pelos valores do Evangelho? É porque é arrogante. É porque é arrogante. Então São Beda, ele coloca exatamente isso, né? Que os homens de hoje, eles não se deixam dobrar como crianças pela doutrina. Eles não se deixam vencer pela doutrina de Cristo. E como nós precisamos, meus irmãos, retornar à essência do Evangelho. Como diz, o Evangelho sineglossa, ou seja, o Evangelho sem colocar e sem tirar nada. Porque a humanidade de hoje, ainda que não rejeite o Evangelho de cara, ele simplesmente dilui o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele é diluído, né? Ele é diluído no meio de tanto sofisma, no meio de tantas mentiras, no meio de tantas ideologias. As pessoas vão fazendo uma adaptação do Evangelho ao gosto do cliente, ao nosso gosto. Não, esse não é o Evangelho de Cristo. São Paulo já diria na carta aos Gálatas que aquele que pregar um Evangelho diferente daquele que Jesus pregou, daquele que está lá, o Evangelho sineglossa, ou seja, o Evangelho autêntico, assim como ele é, seja ele anátema. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que a gente precisa se deixar dobrar por ele e se deixar formar por ele. Vamos pedir ao Senhor hoje, nesse texto, que a gente volte a ter um coração de criança. Que a gente pare de murmurar, que nós paremos de questionar e, acima de tudo, que nós construamos uma sociedade, que nós construamos uma comunidade longe do pensamento de Descartes, que colocou aí a grande dúvida metódica:
Olha, o povo duvida de tudo. Duvida até da palavra de Deus. Não. Nós precisamos rejeitar isso. Nós precisamos rejeitar essa ideia de Descartes que foi colocada aí, né, a grande dúvida metódica, duvidar de tudo. Não, nós não duvidamos da palavra de Deus. Nós não duvidamos do ensinamento de Jesus Cristo. O Senhor falou e ponto final. Ele falou, eu creio. Eu me coloco na atitude de uma criança que se coloca debaixo dos pés do mestre e se deixa ensinar por ele. Peçamos ao Senhor a graça de sermos como uma criança, porque Jesus diz, o reino de Deus é daqueles que se fizerem como criança. E se a gente não diminuir de tamanho, e se a gente não se deixar dobrar pela doutrina do Evangelho de Cristo, jamais nós poderemos entrar no reino de Deus. Deus abençoe sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.